Continuando o nosso programa de hoje, vamos conversar com o economista Emanuel Márcio Nunes. Vamos conversar um pouquinho sobre economia e pandemia. Qual é a visão, a análise dele sobre toda esta disputa que se gerou, inclusive com pessoas polarizando esse debate entre economia, saúde, saúde e recuperação econômica. Tem como lidar com essa situação? Vamos ouvir a opinião do professor Emanuel Nunes, que faz parte dos quadros da UERN. A gente já recebeu aqui na semana retrasada o economista Elviro Rebouças, também dando a opinião dele sobre a situação atual do país, sobre a questão do PIB, dessa alta de preço e da atitude do governo federal em relação à pandemia. Segundo Elviro Rebouças, né, Vonúvio, o que falta a atitude do governo federal em relação ao combate à pandemia, para uma recuperação econômica. Vamos ouvir hoje uma outra opinião, ou se ele concorda com esta mesma opinião. Para você participar, já conhece nossas redes sociais, pode elaborar sua mensagem, se identifica para facilitar aqui para a gente e manda sua pergunta ou então seu comentário sobre qualquer um dos assuntos que nós estamos conversando no programa de hoje. No bloco anterior, a gente falou sobre a chegada de imunizantes. Pois é, acabaram de chegar a segunda regional de saúde mais 23.930 doses de vacina. Os imunizantes contra a Covid serão distribuídos na manhã de terça-feira, né? Amanhã, aos 26 municípios da região, incluindo Mossoró, que vai receber mais 9.690 doses. Isso mesmo, mais de 9.600 doses Mossoró estará recebendo amanhã de manhã esses imunizantes. Eles chegaram agora há pouco à sede da segunda USAP e a gente vai realmente acompanhar uma evolução nessa vacinação de idosos aqui no interior do estado. Estas vacinas já poderão ser destinadas para iniciar a vacinação da faixa etária de 70 a 75 anos. Jorge Mota, coordenador do setor de vacinas da segunda USAP, ele fala sobre o assunto com a repórter Elisângela Moura. Acabamos de receber numa faixa de 23.930 doses para amanhã iniciarmos a distribuição. A faixa etária que antes vinha de 73, 74 idosos, vamos começar a trabalhar de 70 a 74 idosos. E também dar início e continuidade aos trabalhadores em saúde que ainda faltam ser vacinados. Ô Jorge, essas pouco mais de 23 mil doses para os municípios que compõem a segunda USAP. Isso mesmo. Vamos ainda fazer toda a divisão para cada município e sua cota, respectivamente, para amanhã, às 8 horas, provavelmente se iniciarmos. Pode ser um pouco antes, mas vamos trabalhar com um horário de 8 horas. Mas uma expectativa muito boa, já que seria vacinação 73, 74 e passamos para 70, né? Isso, muito bom, e chegou bem antes. Já recebemos uma sexta, estamos recebendo outra hoje e esperamos que daqui para frente, quanto mais vir, melhor para a população e para todos os 26 municípios que compõem a segunda USAP. Que coisa boa, né, Vonúvio? Gera aí, cada chegada de nova remessa de vacina gera nova esperança para a gente de que essa situação melhore esses números, estabilize e depois comece a haver a queda nos números. Hoje já estava dando uma olhadinha na imprensa nacional que o número de infectados entre os idosos já está começando a reduzir por conta do avanço da vacinação. A gente fala assim, o avanço da vacinação, mas parece dar a entender que a vacinação está avançada aqui no Brasil. Não, a situação no Brasil é bem negativa em relação a alguns países no mundo. O Brasil não está diferente de países da América Latina. O único país aqui na América Latina que tem se destacado realmente é o Chile. O Brasil vacinou um pouco mais de 5% da sua população, o Chile já está em 26%, viu, Vonúvio? Já estão chegando ali perto da faixa etária dos 40 anos. Já ia ser sua vez, viu, Vonúvio? É verdade. E aí, os demais países da América Latina estão mais ou menos como o Brasil, aí nesse mais ou menos 5%, na casa dos 5%, 5, alguma coisa por cento. Então, perdemos oportunidades de trazermos vacina com mais antecedência aqui para o Brasil, por conta das questões políticas que nós acompanhamos no final do ano passado, quando existiam vacinas da Coronavac já disponíveis, vacinas da Pfizer que foram negadas, mas agora parece que essa questão está sendo
resolvida, regularizada pelo governo federal. E temos também a esperança dos consórcios, né? Hoje foi protocolado, formalizado o novo consórcio dos municípios do Brasil. E a partir dessa formalização, vamos aguardar que comece a negociação com as empresas para que cheguem mais vacinas aos municípios diretamente aí através desse consórcio. Pois é, Carol, é uma mobilização dos estados, dos municípios, para que o governo federal adquira, compre essas doses e repasse a todos os entes, né? Essa pressão, ela é necessária neste momento porque a população está cobrando vacinação, né? No final de semana, o prefeito Alisson Bezerra, ele convocou um pronunciamento virtual para que a população pudesse acompanhar, assistir. Ele relatou o momento em que o sistema de saúde de Mossoró passa, que é de crise, pediu a união de todos para que todos possam seguir as recomendações das autoridades de saúde. Num determinado trecho, ele agradece o esforço de cada profissional da saúde que está atuando neste momento complicado, um momento difícil. Esses profissionais não estão tendo férias, descanso, e anunciou que é possível iniciar uma vacinação no município de Mossoró nos fins de semana, sábados e domingos, de acordo com a chegada de mais imunizantes aqui para Mossoró. É um passo importante para dar uma celeridade. Inclusive, os nossos colegas da redação estavam comentando de que a vacinação aqui em Mossoró é semelhante à que acontece em Natal, né? Aqui em todas as UBSs funcionando, em Natal do mesmo modo, incluindo sábados e domingos. Mas é preciso haver uma rapidez na aplicação dessas doses, tomara que isso aconteça. Eu gostaria de entender, Vanuvo, inclusive, posso até tentar buscar novamente aí junto ao governo do estado, por que tanta lentidão em relação ao envio dessas vacinas aqui? As vacinas chegaram sábado, só chegaram agora à noite, segunda à noite, 2 dias depois, aqui na região. Então, aí só vai iniciar a vacinação amanhã. Se tivesse chegado na quinta, por não ter vacinação no fim de semana em Mossoró, só ia começar 2 dias depois. Então, é interessante para a população que isso seja agilizado. O governo do estado disse que, ao chegar doses no estado, iria repassar aos municípios em até 24 horas. Já passou mais do que esse tempo para repassar essas vacinas às regionais. E a logística ela precisa funcionar de forma bem mais rápida para a vacina acontecer aí de uma forma bem mais acelerada. Pois é, e o governo do estado também prestou contas aí das vacinas que já chegaram, as que já foram enviadas. Próximo bloco eu trago um pouquinho desses números para você que fica em dúvida aí, já que existiu toda uma polêmica sobre estocagem de vacinas neste final de semana. Agora sim, vamos conversar com o professor Emanuel Nunes, economista. Agora a conexão está ok. Professor, muito obrigada por conversar com a gente mais uma vez durante essa pandemia para tentar fazer nosso telespectador conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre uma visão em relação a tudo isso que a gente está passando. Existe essa polarização aí no debate político, não é? Salvar vidas ou garantir o sustento da população economicamente vulnerável. Existe essa polarização? Como é que o senhor vê essa questão de forma polarizada, sendo tratada pela sociedade de forma polarizada? Professor, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio, assinantes TCM. Um prazer enorme, voltar ao cenário político, e tratar desse assunto, que tem sido recorrente, e ponto de pauta primeira, em discussões atuais. Realmente é um ponto que preocupa, bastante essa questão da polarização, algo que não deveria acontecer. Estamos numa crise sanitária, que passa a se somar a uma estagnação econômica e que precisa de ações coordenadas e uma habilidade muito grande política e econômica, para superar essa crise. Esse é um ponto que chama muita atenção de nós, da necessidade, de reverter a situação de uma maneira que as ações converjam, para que salve vidas, e também
salve a economia de uma maneira como os países do primeiro mundo estão fazendo, né, com muito esforço, mas com resultados bastante positivos. E aí, professor, dentro dessa jogatina que existe, né, política no país, sobre a concessão de benefícios para quem está fechando comércios, para quem não está conseguindo trabalhar, está lento, né, esse processo todo? Muito lento. A questão do país, Vonúvio, acho que tu toca num ponto assim, muito interessante, acho que a população deve ter clareza de como isso ocorre. Nós estamos numa crise de uma pandemia, né, que vem logo depois, em cima de uma estagnação econômica, né, o que a gente sempre já falou. O que acontece é que existem prejudicados, já que vinham sendo prejudicados de uma estagnação econômica, e acaba aprofundando esse lado dos prejudicados, tanto do lado do trabalho, como trabalhadores que ficam desempregados e endividados, como de empresas, né, que passam a fechar, que passam a ter um novo modus operandi a partir de campanhas de isolamento, que é necessário. A questão do isolamento é um dos pontos, né, que é discutido pela própria OMS, isso por um aprendizado de outras pandemias, desde a peste negra em 1348 ainda, no século XIII, e com a pandemia da gripe espanhola, né, que foi há 100 anos atrás, 1919, 1921, durou quase 3 anos. O isolamento ele é justamente uma das estratégias mais bem-sucedidas que tem, que faz com que reduza o processo de contaminação. É aí onde entra a questão do poder público, né, de tentar compensar tanto empresas, né, como empregados, como os desempregados, para que durante esse processo de pandemia, o ponto crítico, as pessoas se isolem, mas também tenham renda minimamente para poder se sustentar nesse período. É um período crítico que mexe não somente com a questão financeira, mas com a questão psicológica, com a questão mental das pessoas, com ansiedades, né, com vários outros tipos de problemas que devem ser tratados, né, de uma maneira que, quando acabar a pandemia, quando passar isso, quando tiver a vacina, quando tiver todo mundo voltando, essas pessoas estejam pelo menos bem de saúde para que inicie como uma mão de obra qualificada, minimamente, ou não a mão de obra doente para recomeçar um ciclo econômico necessário mais na frente. Professor, de que depende uma retomada da economia e uma superação da crise neste momento? Um grande ponto, Carol, que nos deixa, né, cada vez mais preocupados, é que para que tudo isso aconteça, né, de uma maneira positiva, tem que haver coordenação. Tem que haver todo um processo coordenado de cima para baixo, onde há o compartilhamento, e de baixo para cima, numa lógica, né, de retroalimentação. Os países centrais e os emergentes, alguns emergentes, o presidente da República é a união, é justamente como está o Boris Johnson na Inglaterra, como os Estados Unidos assumiram isso a partir do novo presidente. Vários países do mundo têm coordenado isso de uma maneira de cima, onde as ações de cima criam uma estruturação para baixo, né, fazendo com que a população se sinta não somente protegida financeiramente, mas com a sensação de segurança de lideranças, né, que realmente se preocupam com a população. Muitos países têm gasto, países ricos, né, têm gasto entre 10% a 20% de todo o produto interno bruto que eles conseguem gerar de riqueza durante o ano, em torno de 10% a 20%, para custear esse tipo de
o auxílio emergencial, ou proteção de empresas e proteção aos prejudicados. Isso é um tipo, Carol e Vonúvio, que governos brasileiros já fizeram isso muito fortemente com campanhas de ajuda a bancos. O próprio Paulo Guedes, o ministro, estava com a campanha de mais de R$1 trilhão para ajudar grandes empresas. A lógica é de que se deve, num momento como esse, o Brasil tem tido uma ação mínima de 1%, ou pouco mais de 1%, e ainda amarrado, o presidente não deixando, não querendo, e o Congresso é quem coloca isso numa lógica para tentar amenizar os prejudicados da pandemia. A economia, ela só vai se recuperar, isso é algo indiscutível, depois da vacina. A lógica, né, da coordenação que eu falo, o que precisávamos era de uma coordenação de cima que já tivesse, desde o ano passado, garantido essas vacinas para o Brasil. O Brasil tem um histórico fantástico, né, com relação à vacinação. Os países do mundo, os laboratórios, sempre viram o Brasil como um país exemplar na questão de vacinação. Infelizmente, nós temos, né, uma falta de coordenação onde, além de não se preocupar, ainda agiu de maneira contrária, atrasando, prejudicando a questão da vida da vacina. Isso a partir de outros meios, né, que não são uma lógica, né, que a gente deve perceber. Professor. Sim. No próximo bloco a gente fala um pouquinho dos exemplos. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.